Sexta-feira quente no meio jurídico, mas também todo mundo de olho no Palácio do Planalto, né, Lana? Porque termina hoje o prazo para o presidente vetar o fundão eleitoral. Os indicativos que nós tivemos ao longo do dia é de que isso vai acontecer, a gente só está esperando ali a certificação no Diário Oficial, a publicação no Diário Oficial para que tudo fique concreto. Mas, tudo tem um mas, né? Não necessariamente teremos um fundo eleitoral digno, se a gente pode tratar dessa forma. Nada indica que teremos um fundo eleitoral parecido com o que estava previsto ali na casa dos 2 bilhões. Retire a expressão digno. Não existe fundo eleitoral. Não, exato. Retirado aqui. Vamos retirar dos autos essa palavra. Por favor. Por favor, retira essa palavra dos autos. Né? Mas enfim, o fundo eleitoral parecia, pelo menos próximo daquilo que era negociado, que já é um abuso, né? 2 bilhões para campanha eleitoral é demais. De qualquer forma, vai ser abusivo. Acho que essa é a palavra boa, Cris. Abusivo sim, porque é dinheiro público no ano em que a gente tem muita dificuldade para a recuperação da economia, 14 milhões de desempregados, tem muita gente perdendo renda, as contas todas subindo, a inflação pegando pesado mesmo, o preço da energia elétrica, do combustível, dos alimentos, do gás, tudo muito complicado, e o Congresso Nacional vai voltar a discutir o valor desse fundo eleitoral. Provavelmente o que vai acontecer é que o presidente veta um fundo indecente de 5 bilhões e 700 milhões de reais, né? Ele disse inimaginável, tá? Essa foi a palavra usada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele veta por completo e a discussão fica para o projeto do orçamento, que chega até o final do mês e tem que ser discutido até o final do ano. E aí eles devem ficar em alguma coisa entre 2 e 3. Era 2, aí a equipe econômica tinha defendido um aumento só para acompanhar o ajuste inflacionário. Abaixo de 3 bilhões é a sinalização que dá o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ainda assim, é muito dinheiro para gastar com campanha eleitoral. Sendo que a gente sabe, o garoto propaganda dessa campanha barata é o presidente Jair Bolsonaro. Quem sabe ele não ensina alguma coisa, né, para o Congresso Nacional e não deixa um legado ali, né? Mas com certeza essa decisão tem muito a ver, Cris, com os números, né? Não só esses que eu disse para as pessoas, a vida do dia a dia das pessoas, que está uma situação muito complicada, a vacinação está avançando, a economia está reabrindo, mas até que a gente se recupere completamente, vai um tempo ainda, né? Ainda mais com esse cenário de aumento de preço, de inflacionário para tudo. Mas tem a ver também com os números. O presidente Jair Bolsonaro não tem nem espaço para tomar uma medida tão ruim, uma decisão tão ruim de deixar passar um fundo eleitoral caríssimo desse. Quando a gente mostrou a pesquisa do Poder Data ontem no Jornal da Band, a aprovação do governo, a desaprovação do governo, que já era 58% dos entrevistados, subiu para 64%. A pergunta é só, aprovam ou desaprovam o governo? 64% dos entrevistados disseram que desaprovam o governo e a aprovação caiu de 34% para 31%. Quando a gente pergunta na pesquisa Poder Data, que foi ontem no Jornal da Band, sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ruim ou péssimo subiu de 55% para 56%. E o bom ou ótimo caiu de 29% para 28%. Aqui uma variação muito pequena, estável, portanto, a variação pessoal do presidente Jair Bolsonaro, mas números muito ruins, muito ruins. Então, uma medida impopular como essa, no momento, custaria bem caro para o presidente. Ele sabe que há uma alternativa para negociar com o Congresso Nacional e ele já tinha dado sinais em outras entrevistas de que o fundo eleitoral perto de 4, perto de 3 seria mais razoável. Agora vamos ver a negociação voltando. Não vamos esquecer esse assunto, viu, Cris? A gente vai ficar em cima. O Congresso Nacional começa a discutir o orçamento e o valor cabe ao Congresso, mas a caneta do presidente, que ele gosta tanto de levantar, né, essa BIC, tem que servir para alguma coisa nessas horas, né, Cris? Bom, retirada aqui a expressão digna das notas taquigráficas deste ilustre programa, nesta ilustre emissora. Nós seguiremos de olho o que vai acontecer hoje em Brasília. Agora 5h23. Rede Bandeirantes de Rádio. Oi, Cláudio. Então, eu queria só dizer o seguinte: o presidente da República ele não tem outro caminho a não ser o de vetar esse fundo eleitoral, né? Esse fundão aí indecoroso de 5,7 bilhões.
Exatamente por isso, a gente já falou sobre isso aqui. Ele é um presidente que foi eleito gastando 2,5 milhões de reais. Eu me lembro até que, na ocasião, o Zezé de Camargo, que o visitou na casa dele no Rio, ele ainda é presidente eleito e tal, ele disse isso numa entrevista. Ele muito impressionado com o fato de que o presidente gastou para se eleger menos do que custa um pequeno apartamento no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E, portanto, assim, ele é alguém que sabe que é possível, sim, fazer campanha eleitoral sem precisar bater a carteira do povo, né? Então, assim, o que ele tem que fazer é devolver o ônus para o Congresso Nacional. Ele tem que vetar integralmente. Não tem que esse negócio de estar negociando. Em vez de 5,7, vamos deixar por 4, deixar por 3. Tem que vetar. Não tem outra alternativa. Se o Congresso quiser derrubar o veto, que derrube. Aí o ônus será do Congresso. Mas esse fundo eleitoral, que na verdade deveria ser revogado, né? Se fossem justas as decisões dos políticos, sobretudo do Congresso Nacional, esse fundão eleitoral, tanto quanto o fundão partidário, né, que nos custam ali vários bilhões de reais por ano, isso deveria ser extinto. É inaceitável que a gente tenha que pagar campanha eleitoral para essa gente. São pessoas ricas, ou porque ficaram ricas na política, ou porque tem condições de, representando setores, representando sindicatos e tudo mais, tem condições de buscar financiamento entre os seus. Vai lá buscar entre os seus parceiros quem os financie, mas não bata a minha carteira, deixa meu bolso em paz, né? Por que tem que tirar uma dinheirama dessa do bolso das pessoas quando falta ao país, onde o país faz contas, né? Faz contas de merrecas para melhorar o pagamento da antiga Bolsa Família, né? Que se chama agora, passa a se chamar Auxílio Brasil. Aí fica lá e fica financiando, fica fazendo bolsa campanha eleitoral bilionária, né? Isso é uma vergonha cá para nós. Tomara que o presidente vete integralmente isso e que no futuro breve, eu não acredito, eu estou dizendo isso por dizer, né? Porque é o que eu gostaria que acontecesse, mas eu não acredito absolutamente que aconteça, mas a gente espera que essas pessoas, políticos, deputados e senadores, ponham a mão na consciência e extingam com esses fundões.